Eu queria, Estevão, antes até de começar propriamente nosso bate-papo aqui, porque eu acho que tem uma sintonia grande, me conta um pouquinho de você, conta porque o pessoal aqui toda semana está comigo aqui no Nefrotalks, normalmente é o Fernando que está aqui batendo um papo comigo, eventualmente eu tenho alguns convidados, mas eu queria que você se apresentasse, quem que é o Estevão, além de ser aquele cara que formou com o Neto, como você bem diz, né? Você sabe que né, a fama do Zé Neto precede, né? Então a gente tem que utilizar no nosso currículo para dar uma incrementada. Bom, eu sou médico geriatra, me formei aqui na UFMG, em Belo Horizonte, e atuo com gestão já desde que eu acabei a residência de geriatria, fiz clínica médica, depois fiz geriatria aqui em Belo Horizonte. Sou mestre e doutor pelo Instituto René Rachou, da Fiocruz, aqui em Belo Horizonte. Minha especialização, né, meu mestrado e meu doutorado foram em epidemiologia do envelhecimento. Então, sou um estudioso, né, da epidemiologia, mas também sou um aficionado por gestão. Nunca escolhi gestão, mas a gestão em saúde acabou abrindo uma série de oportunidades da minha vida. Então, trabalhei com gestão na saúde suplementar e decidi empreender como fundador da Mais 60 Saúde em 2012, 2013. E desde então estamos nessa jornada de criar, né, um modelo de atenção ambulatorial para geriatria, com foco multidisciplinar, saúde de entrega de valor e também muito interessado em educação para a saúde, porque, como você bem disse, né, assim, a academia, lógico que ela é o fundamento e ela tem seu valor, mas o conhecimento em saúde, né, ele, dado o seu volume, dado a sua aceleração, né, ele precisa de novos métodos, e ele precisa de métodos ativos, ele precisa de um jeito novo de estudar. Então, sou muito interessado em educação e saúde e acho que esse momento aqui é um desses momentos de educação. Show de bola. Ô, Estevão, você comentou aí no início da live dessa parceria sua, coincidente com dois nefrologistas, né? A geriatria tem, assim como a nefrologia, uma interseção com uma série de outras especialidades, e eu acho que essa interseção é muito próxima, e por um acaso do destino, você acaba sendo essa peça que liga a Mais 60 a nefroclínicas, sendo o geriatra desse grupo, né? Se a gente for pensar, nós somos 3 sócios fundadores de um lado, vocês 3 aí do lado de lá, com uma proposta muito similar, buscando sempre uma entrega de valor, buscando esses pilares, assim como você citou aí a questão da educação. Eu queria, assim, a primeira coisa que me remete quando eu penso em nefrogeriatria, apesar de ser uma coisa óbvia, vai ter uma dica que o pessoal saiu um artigo de revisão em 2017, esse artigo foi muito marcante para mim, do Richard Glassock, um dos grandes nomes da nefrologia mundial, Da no Mayo Jornal Clinic. Brasileiro. Exatamente, no Jornal Brasileiro de Nefrologia. No jornal, traduzir o No artigo dele. jornal. Na verdade, o artigo veio em inglês, já é uma revista indexada, mas o título é Um Ensaio em Nefrogeriatria. E ele foi extremamente feliz, ele escreve esse artigo junto com um outro papa, que é o Andrew Rule, a respeito do tema. E eu queria que você me falasse essa similaridade, essa interseção, como é que você, como sendo o geriatra dos 6, como é que você vê isso aí? Primeiro, eu acho que cabe uma introdução, né, que o envelhecimento ele vai afetar a todos nós. Então, nós todos queremos ficar velhos, né, ninguém quer morrer jovem, né, os nossos pacientes vão envelhecer conosco. A nossa prática, né, como médicos, né, como profissionais de saúde, ela vai exigir uma postura completamente diferente em relação ao adulto jovem ou ao jovem. Então a gente precisa de um jeito novo, né, de fazer os tratamentos, as propostas terapêuticas, dado que a maior parte dos nossos pacientes vão ser velhos. E mais do que o marcador etário, né, a gente tem um marcador de funcionalidade e de fragilidade que vão interferir em praticamente todas as decisões que a gente vai fazer.
O fato é que pacientes muito velhos, pacientes com multicomorbidades, pacientes com múltiplas doenças crônicas, pacientes com doenças avançadas, são praticamente a realidade da geriatria, né, é o feijão com arroz, e muitas vezes estão no cenário da nefrologia também. Então, o paciente de diálise, né, independente da idade, né, ele pode ter muitos marcadores de fragilidade que vão sair completamente dos protocolos. E a gente passa a trabalhar muito mais com uma equipe multidisciplinar, né, mais do que a atuação individual. A gente passa a trabalhar muito, né, com marcadores de qualidade de vida do que propriamente de cura, né, e isso num cenário de complexidade. E cada vez mais, isso nós vamos falar bastante no simpósio, né, a gente vai ter que saber também os limites, né, os limites das intervenções terapêuticas. Então, isso faz parte do racional da geriatria e tenho certeza que a nefrologia também tem esses mesmos dilemas, né? Então, assim, um paciente com doença renal não é só um paciente com doença no rim, né? Ele tem uma doença que é sistêmica, né? Então, se eu não tiver esse raciocínio que vai além do órgão, dificilmente eu consigo conduzir bem, né, um caso. Então, a mesma frequência de raciocínio que eu tenho, os meus colegas nefrologistas também têm. Por isso que eles tiveram muita facilidade também de atuar num contexto de pacientes com média de idade de 80 anos. Né? Porque o racional, né, de vinculação, de trabalhar a complexidade, de certa maneira, eles já trouxeram como bagagem. Show de bola. Ô Estevam, você comentou a respeito, até dando um passo atrás aí, a respeito dessa questão do envelhecimento. Eu acho que é uma dúvida talvez básica, mas talvez uma dúvida frequente. O que para o geriatra é considerado idoso? É algo simplesmente cronológico ou tem um fisiológico também? Do ponto de vista legal, no Brasil, a gente considera 60 anos ou mais como uma pessoa idosa. Países de primeiro mundo consideram 65 anos ou mais como idosos. E já existem países europeus que consideram 75 anos ou mais as pessoas idosas, para ter direito a benefícios e uma série de vantagens sociais. Né? Idade por si só é um marcador muito ruim de prognóstico, porque eu tenho uma pessoa velha de 60 anos que está acamada, totalmente dependente, e eu tenho um idoso de 80 jogando peteca no Minas. Então, idade é só um elemento mesmo. Então, para nós que estamos, né, que somos cuidadores, somos profissionais de saúde, a gente busca outros marcadores, principalmente no fenótipo que a gente chama de fragilidade. É esse que é o mais relevante para a gente tentar modular o que a gente vai fazer. E como é que você define isso? Talvez de uma maneira prática? Porque às vezes é muito óbvio, né? Você olha para aquela pessoa, ela mal se segura de pé. Mas existe aquele borderline, né? Aquela situação meio que não é nem preto nem branco, né? Aqueles 50 tons de cinza. Exato. Existem inúmeras definições de fragilidade, né? Isso não há consenso, né, do que seria essa figura, esse bicho, né, que é a fragilidade, embora em determinados momentos fique muito claro, né? Uma pessoa que chega amparada por outra no consultório, né, que não consegue se deslocar sozinha, né? Uma pessoa que não consegue pentear o cabelo, né? Uma pessoa que passa a ser dependente de outras para fazer as coisas mais básicas do dia a dia, né? São pessoas que têm fragilidade, né? O conceito mais comum, né, de fragilidade, ele envolve fraqueza muscular, redução da velocidade da marcha e a perda de força. Né? Então, esses elementos são as características mais comumente marcadoras de fragilidade. Mas é importante a gente considerar também a fragilidade do ponto de vista cognitivo, né, que também é um ponto importante. E é importante também a gente considerar a fragilidade psicossocial. Né? Então, eu acho que, além do fenótipo físico, né, a gente tem que estender um pouquinho.
Show de bola. Estevão, dentro dessa sintonia, nefroclínicas mais 60, vocês trabalham muito essa linha de cuidado, né? De sair daquela máxima de precisamos trabalhar com um grupo multiprofissional para efetivamente transportar isso para a prática e efetivamente colher resultados. Isso foi algo que já vem naturalmente dentro da geriatria ou foi algo que vocês trouxeram para dentro do contexto da Mais 60? Seria bom se eu dissesse aqui, Zé Neto, que é uma inovação, né, que a gente descobriu, né, a pólvora, mas não tem muito segredo não, né, isso está muito bem colocado, né, eu acho que a questão é realmente organizar o processo e também entender o time, né, de cada agente, né, assim, o que a gente chama de jornada de cuidado, a gente tenta primar lá na Mais 60, né, pela simplicidade e pela efetividade máxima, né? Então, a ideia não é ser extensivo e cobrir 100% das necessidades, mas que a gente consiga fazer o básico bem feito, né, de uma maneira absolutamente rigorosa, né? Então, quando a gente identifica o risco de queda, né, no idoso, e cair é um desastre para o velho, é um problema gravíssimo, né? A gente quer que esse paciente reduza a quantidade de medicamentos, então o médico tem um papel. A gente quer que ele vá ao fisioterapeuta para fortalecer, melhorar o equilíbrio. A gente, né, faz com que o enfermeiro vá na casa desse paciente para ver os riscos ambientais. E a gente faz com que ele vá ao nutricionista para melhorar do ponto de vista nutricional. Então, a ideia é colocar, né, todos os agentes, né, numa mesma partitura para que a gente consiga ter essa canção acontecendo e prover a oportunidade de melhoria nesse paciente. Então, tentar com as oportunidades, né, que estão ao nosso alcance, que não é segredo de Coca-Cola, né, isso está muito bem colocado, mas que precisam acontecer no tempo certo e com as pessoas certas. Show de bola. E é engraçado, cara, porque eu sempre li mas nunca vi de fato isso acontecer na prática. Óbvio que dentro do consultório particular, se eu tinha aquela pessoa para indicar, tem uma nutricionista ali, às vezes uma fisio acolá, mas ver realmente o processo funcionando, e eu vejo isso hoje na nefroclínicas funcionando muito redondinho, isso é literalmente aquilo que você lê na teoria virando prática e dando resultado efetivamente. E você citou uma coisa que eu acho que é uma grande máxima da geriatria e que cada vez mais a nefrologia vem se apropriando, eu acho que com muita felicidade, que é essa desmedicalização, essa polifarmácia tão frequente no idoso, que eventualmente pode até ser uma das causas de nefrotoxicidade, mas mais até do que nefrotoxicidade eu costumo dizer que é uma idosotoxicidade, porque é impressionante como que é frequente você tirar remédio e a pessoa melhorar. Eu queria seu ponto de vista. Ô Zé Neto, esse é o grande segredo do geriatra, sabe? Então, assim, o geriatra bom de serviço, ele tira remédio e os pacientes melhoram todos. Então, esse é o grande segredo, assim. Tem trabalhos mostrando assim, se um indivíduo, né, ele toma 10 medicamentos, ele tem uma chance de 100% de ter algum efeito colateral desse medicamento, né? E a gente define como polifarmácia 5 ou mais medicamentos. Eles são mais frequentes nas pessoas mais velhas por causa de modificações da farmacodinâmica, né? A absorção de determinadas drogas muda, ele tem mais tecido adiposo, então os medicamentos lipofílicos eles têm uma meia-vida maior, ele tem mais sensibilidade, né, de interação medicamentosa, ele tem mais sensibilidade de interação medicamento-alimento. Então essas alterações deixam um corpo de uma pessoa idosa mais sensível à medicação. E além do que, né, muitos desses guidelines aí, eles pouco incluem, né, as pessoas mais velhas ou com comorbidades. São as pessoas que a gente vê, né, no dia a dia, no consultório, elas acabam não fazendo parte da maior parte dos estudos. Elas não foram estudadas devidamente. A gente tenta fazer analogia, né, por complacência desses estudos, mas
A gente de fato não sabe se seguir essa receita de bolo e incluir um monte de remédios se realmente vai melhorar a vida dessas pessoas. De modo que para a pessoa ser um bom geriatra, ele tem que de fato tirar remédio. Colocar remédio, qualquer um faz, eu acho. Eu vou te falar que isso que você falou se aplica, mais uma vez, tanto à nefrologia quanto à geriatria, né? O velho e o renal crônico são normalmente excluídos dos estudos e a gente acaba trabalhando É, muito com dado indireto, né? Tendo complacência em determinadas situações. Agora, Fernando acabou de falar assim, exato aqui, o Fernando gosta muito de uma frase que eu acabei roubando para mim, que é: eu não brigo com a realidade. É impressionante, eu falo que não tem como desver. Quando você começa a perder o medo de desmedicalizar, como que a turma melhora. É impressionante melhora como que a muito. gente costuma tratar papel, né? Você trata a proteinúria, você trata o colesterol, você trata a creatinina e você esquece de tratar o seu Zé. E E lembrando que muitas vezes esses fenômenos eles flutuam mesmo, né? Existem variações normais, né, do indivíduo, né? E ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias. E a gente fica, às vezes, muito afoito, né, em querer intervir, em querer medicalizar, e isso acaba fazendo mal e é difícil. Você imagina, um nefrologista de renome aí, da Nefroclinics, receita um remédio, o pobre coitado do profissional que vê, fala assim, não vou tirar não, o nefrologista prescreveu, né, então deve estar certo. verdade. E deixa eu te falar uma coisa, Estevam. Para quem não está sabendo, quem chegou atrasado aí, quinta-feira a gente tem o simpósio de nefrogeriatria da Mais 60 com a Nefroclínicas em conjunto. Para quem ainda não se cadastrou, vai lá ou na Mais 60 ou aqui na Nefro Academy. Bate no Google Simpla Nefrogeriatria que você vai cair para fazer a inscrição. Inscrição custo baixíssimo, se eu não estou enganado, para R$ 30 para você poder participar. R$ 30, R$ 30. R$ 30, 6 palestras com tempo para discussão. Então vai ser sensacional, acho que vale a pena. E eu vou estar falando a respeito de avaliação da função renal no idoso, que é muito disso que eu tive com esse artigo do Glasgow que eu citei. Eu queria sua opinião a respeito do seguinte. Poxa, de modo geral, números cabalísticos são jogados, né? E os 60, igual é para a idade, para falar que é velho, para baixo de 60 é doente renal crônico. É isso Ah, mesmo? esse Será tema. que todo mundo é doente renal crônico simplesmente por conta Não, disso? eu estava pensando em fazer essa pergunta para você, Zé Neto, então Me depois, antecipei. depois você me ajuda aí, né? Porque essa é uma discussão importante, né? Que é de sobrediagnóstico, né? Então, assim, a gente tem conceitos muito complicados, como, por exemplo, pré-hipertensão, ou pré-diabetes, né? Que epidemiologicamente é bastante complicado, né? De a gente entender se isso realmente se a gente rotular o indivíduo como um doente, né, um pré-doente, né, lembra aquele filme do Tom Cruise, né, que ele eram investigadores, que eles prendiam as pessoas antes delas cometerem o crime, né? Será que isso é prevenção de crime ou se isso é uma perversão, né, da lei, né? Então, a gente sabe que existe uma perda progressiva da função renal com o passar do tempo. Isso vai acontecer com todos nós na medida que a gente viver muito, né? Agora, em que momento, né, que essa redução da função ela vai impactar em mortalidade, em perda de qualidade de vida, e em que momento que a gente intervir nessa perda, a gente vai conseguir reverter esses desfechos negativos, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado, né, antes de rotular, né, a doença renal crônica, estágio 3A, né, como se diz, né, se isso realmente faz sentido, principalmente numa pessoa mais velha, que está com uma qualidade de vida boa, né, ou se ela vai carregar daqui para frente essa cruz de ter um problema do rim, né. E tem gente que fala assim, né, não, só está com 60% do rim só, né, e a pessoa fica aqui, né, porra, quase metade do meu rim foi embora. Acho complicado. Acho E vou te complicado. falar que, além da questão psíquica, vem outras questões, né? Porque, normalmente, o médico ele não está preparado para lidar com hábitos de vida. Aí ele vai mandar o quê? Ele parar de comer proteína. E aí a gente vai voltar exatamente naquele início da live, onde você vai ter a fragilidade, que é
essa sim é um grande marcador de desfechos negativos nessa faixa etária. Eu diria em qualquer faixa etária, mas no idoso principalmente. Estevão, eu queria, inclusive, deixar uma dica aqui para o pessoal. Tem um livro que chama Overdiagnosed, do Jill Welch. Esse livro não tem traduzido para o português, mas eu diria que esse livro qualquer profissional de saúde deveria lê-lo. Qualquer um. Por quê? Ele mostra definitivamente a tradução ela não é muito feliz, né? Sobre diagnóstico e tal. Eu acabo falando o overdiagnosis, que é você dá um diagnóstico aparentemente correto, mas que não leva a nada ou mais. Ele pode ser doloso, ele pode levar a algo negativo para aquela pessoa. Estamos de frente para um aqui. E é muito sobre isso que eu vou estar falando lá na quinta-feira, na palestra de avaliação da função renal. Até que ponto que a gente tem que virar um refém de um número de forma isolada, né? Eu costumo dizer o seguinte, 70 quilos é gordo ou magro? Depende, né? Se você tem 1,5 m, você é gordo. Se você tem 2 metros, é magro. Então, não dá para olhar um número de forma tão cabalística assim e de repente, como você bem colocou, colocar um rótulo nessa pessoa e estigmatizá-la de que ela tem um problema. Inclusive, assim, falar que tem problema renal, a pessoa já sai imaginando o quê? Vai fazer diálise, né? Então, a pessoa acha que está no fim da linha, né? Porque... Não, e eu vou te falar que quantas e quantas vezes a gente não vê idosos, é o idoso do Minas jogando peteca, que por acaso ele chega no consultório apavorado porque alguém disse para ele que ele tem 60% de função renal. E você vai olhar, ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele simplesmente envelheceu, né? É um Do velho, mesmo né? jeito que a gente tem ruga no rosto, a gente também tem que ter alguma coisa nos rins e nos outros órgãos de modo geral, né? Então... E assim, como a creatinina é fácil, né, de medir, de pedir, e até no resultado do exame lá tem né, os valores de referência, então a pessoa já olha ali, né? Mas ninguém faz espirometria, né, e fala assim, nossa, você perdeu 20% da sua capacidade vital, né? Ninguém fica fazendo ecocardiograma todo ano para fazer, né, a fração de ejeção. Então, acaba sendo tão acessível, né, que isso vira realmente um jeito do médico, talvez, dizer para ele assim, olha, está colocado e agora o problema é seu, né? O Estevão, pensando nessa linha do overdiagnosis, a gente formou junto e eu lembro muito durante a faculdade de escutar, olha, propedêutica é complementar, ou seja, fazer exame tem que ter algum motivo. Se a gente for trazer para a ciência, você tem que ter uma probabilidade pré-teste para fazer alguma coisa, seja pedir uma creatinina ou fazer um teste ergométrico. Como é que vocês fazem isso na prática clínica de vocês, de otimizar, que eu não estou falando de custo, que é um negócio que eu acho que tem que ser conversado, porque as pessoas acham que o valor que a gente tem é infinito, né? Não, a gente tem que otimizar custos, sim, mas não significa poupar por poupar, é simplesmente talvez evitar até um dolo fazendo um exame desnecessário. Como é que vocês trabalham isso em linhas gerais com esse paciente tão potencialmente doente como é o idoso? Isso me fez lembrar um caso de um paciente, né? Eu acho que ele tinha 89 anos, ele foi ao consultório para uma primeira consulta porque ele estava muito preocupado, porque ele nunca tinha ido ao urologista, né, para fazer toque retal, né? E a família estava pressionando, né, que aos 89 anos passou da hora, né? Enfim, ele estava... E a gente esquece de individualizar, né? Esquece de ver o que é prioridade para a pessoa, né? E tem um método bem fácil, né, de avaliação geriátrica, né, que depois eu compartilho o artigo, né, de geriatras que desenvolveram, né, que são os 5 M's, né, para a gente tentar fazer uma avaliação geriátrica, né, e uma abordagem geriátrica, né, que seja absolutamente comum em qualquer contexto, né. Assim, o primeiro é de mind, né, de mente, né. Então vamos prestar atenção ao funcionamento cognitivo, né, da pessoa, né. O segundo é mood, de humor, né. Então vamos prestar se a pessoa está tendo alegria, felicidade, né, se ele está tendo uma vida digna, né, que vale a pena.
O terceiro a gente falou que é medications, né? Então entender quais medicamentos que fazem sentido ou não, né? Quarto é morbidity, né? E a conjugação de doenças que fazem sentido, que estão realmente, né? E o terceiro é most important. O que é mais relevante para a pessoa? O que faz sentido aos 89 anos para essa pessoa? É realmente, né, fazer um toque retal, né? E fazer testes que talvez não mudem muito a história dele, ou é ele poder ir para o Minas caminhar na piscina, ele poder continuar brincando com os netos. Então, a gente não pode delegar o exame que é complementar, né, aquilo que é relevante para a vida da pessoa. Eu acho que o critério é, de fato, né, e quanto mais velho isso mais sentido, ou quanto mais doente isso faz mais sentido, né, a gente tentar entender o que é mais importante para aquela pessoa. E a gente acaba sendo mais econômico mesmo, né? Porque a gente deixa de usar recursos que não fazem a menor diferença para a vida dele. Eu acho que acho não, né? Tem havido uma tendência mundial de tirar as pessoas do hospital. Eu acho que vocês fazem isso de uma maneira muito interessante. Estava conversando umas semanas atrás com o Fernando, de bastidores aí de funcionamento, e isso é muito legal. Você percebe que isso é uma tendência para o Brasil também? Ou você acha que a gente ainda tem aquela coisa de hospitalização, inclusive hospitalizações prolongadas, que às vezes acabam sendo até deletérias, perde-se o time de manter o paciente ali dentro? Acho que a tendência é os hospitais cada vez mais ficarem restritos a procedimentos de alta complexidade e o paciente agudo. Assim, eu acho que progressivamente a gente vai ter recursos de deshospitalização e locais, né, mais adequados para o cuidado crônico, o cuidado prolongado. Existe um conceito muito em voga atualmente, que é o aging in place. É a ideia de prover recursos para que a pessoa possa envelhecer na casa dele, né, no local que ele escolhe. Isso envolve, inclusive, tecnologias, né, de monitoramento, devices que possam ver mobilidade, risco de queda, né, temperatura, umidade da casa, até monitoramento, né, com câmera, enfim. Mas a ideia é de proporcionar, né, que o indivíduo consiga estar bem o maior tempo possível longe do hospital. Toda hospitalização tem consequências que são muito deletérias, então acho que é uma tendência sim. E eu vejo, assim, a gente tem uma linha muito forte lá do paciente que, em última análise, caminha para diálise, de utilizar a diálise peritoneal como uma das principais escolhas, se não a principal escolha para início de tratamento, quando não há indicação de transplante e não há nenhuma opção maior aí por outra modalidade dialítica. E essa coisa de estar em casa, e a gente teve agora, em função até da pandemia, isso foi uma feliz coincidência de ver os pacientes em casa, a gente conseguir manter o atendimento à distância de toda a equipe multiprofissional e conseguir medir satisfação, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, Estevão, qualquer paciente, seja velho, novo, branco, preto, magro, gordo, qualquer um, ele quer duas coisas. Ele quer viver mais e viver melhor. Ele não quer mais nada além disso. Você pode falar o que você quiser. Não, eu quero ter meu colesterol bom. Não, não quer. Você não quer Não infartar para não ter uma vida pior. Ou então para não morrer. Sim. É isso que você não quer. E, Sim. infelizmente, o mindset, não só dos pacientes, mas de boa parte dos profissionais, ainda está setado para tratar determinadas convicções fisiopatológicas, né? Tratar a proteinúria e o elo frágil, no caso aí, o idoso, eu acho que você deve ver isso com uma frequência bastante razoável de pessoas e que você tem que chegar e tá ali no meio do caminho tentando falar assim, não, peraí, será que vale a pena? Porque às vezes foi o nefrologista, ou foi o cardiologista, ou foi o endócrino que prescreveu alguma coisa, mesmo a diálise, né? Às vezes uma diálise prescrita de forma afoita, simplesmente porque você tem um número, né? Ah, não, o clínico está 10, vamos prescrever diálise. Isso.
Eu acho dois aspectos importantes, né? Primeiro, dizer aqui que nós geriatras, nós que lidamos com paciente idoso, a gente não é contra os tratamentos, não. O paciente que precisa de dialisar, ele tem que ser dialisado. Agora, nós vamos prepará-lo para que ele chegue no processo de diálise em melhores condições, mais nutrido, com a fístula feita, com a conversa feita com a família. Então, só deixar claro aqui, porque parecendo que o geriatra é contra tudo, que nós não vamos deixar fazer nada nos velhos, não. Quando tiver, né, que ser feito, que seja feito com critério, que seja feito com cuidado, né? Então, é possível fazer várias intervenções, né, para que o indivíduo viva mais e melhor, né? Agora, uma outra questão que eu acho importante, você mencionou bem, é uma tendência que eu vejo também, que os serviços de saúde eles vão ter que parar de vender procedimento para passar a entregar valor, né? E valor é aquilo que é importante para o cliente, né? É aquilo que faz diferença na vida dele e é aquilo que é feito com critérios científicos bem embasados, né? Então, não vai ter espaço, né, para uma entrega de procedimentos, seja consulta, seja cirurgia, seja diálise, etc., se não tiver setado num valor para o cliente, para o indivíduo, para quem paga e para a sociedade. Então, eu acho que é uma outra mudança de mentalidade que a gente tem que ter, seja no consultório individual, seja em grupos de profissionais de saúde, seja em hospitais, é que nós precisamos trazer valor para a sociedade, nós precisamos trazer valor para o indivíduo. Caso contrário, nós como profissionais, nós vamos estar no mercado que vai ser um moedor de carne, né? Nós não vamos ter a menor chance nesse mercado. Eu acho que concordo com você plenamente, eu acho que é uma questão de tempo. Tem um autor que nós, na Nefroclínicas, gostamos muito, que é o Taleb, Nicolas Nassim Taleb. E o Taleb tem um livro que é o Skin the Game, que é o Arriscando a Própria Pele, e onde ele é muito feliz ao colocar que é difícil você conseguir realmente entregar o que a gente está chamando aqui de valor sem arriscar a pele, né? Então, o modelo de saúde hoje, que é totalmente centrado na produção, você vende tempo, né? Na verdade, você não vende valor, você vende tempo, né? Você vende consulta. Você não vende um resultado de satisfação que, eventualmente, eu costumo dizer o seguinte, olha, a certeza que eu estou no caminho certo não é quando tudo dá certo. É quando tudo dá errado e a família vem me agradecer. Porque ela percebe que dentro daquela completa incerteza que existe, porque em medicina você pode fazer tudo certo, dá tudo errado, ou você pode fazer tudo errado, dá tudo certo. É probabilístico. Mas quando você tem esse feedback, você tem a convicção de que o valor que transcende um resultado necessariamente positivo é que ele foi entregue, né? É essa medicina realmente centrada, como acredito que seja o Gustavo falando, centrada na pessoa, né? E ele está colocando a palavra aqui que é nobre. Eu vou te falar que para mim vai até além disso, não é nem questão de ser nobre. Para mim é uma coisa quase que óbvia, né? Não dá para você... Vamos fugir da medicina. Não dá para você ficar aplicando seu dinheiro com um gerente de banco que ganha se ele colocar o seu dinheiro em determinada aplicação. Ele não está pensando em você, está pensando no umbigo dele, em bater meta. Agora, quando você tem uma pessoa que cuida do seu dinheiro, que fala assim, beleza, se você ganhar, eu ganho também, cara, faz muito mais sentido. É o ganha-ganha. Então, concordo gênero, número e grau. Estevão, vou fugir um pouquinho agora desse assunto. Eu queria que é algo que eu vejo com uma determinada frequência na nefrologia de modo geral e na nefrogeriatria também com razoável frequência, que é a questão da bacteriúria assintomática. Ou seja, aquele indivíduo que tem uma bactéria na urina, seja lá por que motivo foi colhido a cultura, porque é difícil, na enorme maioria das vezes, você justificar uma coleta de cultura sem sintomas, mas eu queria te escutar se você vê isso com uma relativa frequência, bacteriúrias assintomáticas sendo tratadas e às vezes gerando transtornos, né? Até colites e tantos outros transtornos relacionados ao uso de antibióticos. Essa é uma situação super frequente. Em geriatria a gente tem a situação ainda particular, que são as instituições de longa permanência. Então, o indivíduo que mora em residências, né, com múltiplas pessoas idosas. Então, esse é um evento super frequente.
A gente ainda tem os pacientes com incontinência urinária, que usam fraldas, que usam dispositivos, né? Então é um evento muito frequente. E cada vez mais a gente vê que não há nenhum benefício em se tratar esse tipo de situação, né? E idealmente a gente devia parar de pedir o exame, né? Mas como ele é também um exame acessível, acaba que ele é muito frequente. E é difícil convencer a família, né, de que a pessoa não precisa, né, de antibiótico naquele momento, né? Então é sempre uma discussão para tentar acalmar, né, as famílias, né, e fazer com que elas acreditem que é só acompanhar mesmo, que é uma situação passível de ser acompanhada sem nenhum antibiótico, né? Senão a gente fica naquele ciclo de rodar antibiótico e a gente vai criando bactéria cada vez mais resistente. Então, acho que é um dos pontos aí para a gente também tentar ser cuidadoso, né, com essa questão de exame complementar. Você está falando de um tema que cada vez me preocupa mais, me preocupa no sentido de realmente tentar envolver, que é família. E normalmente um grande protótipo para isso é o idoso, principalmente aquele idoso, aquele octogenário para frente, que eventualmente precisa de algum tipo de suporte, mesmo que não seja um suporte completo. Como é que vocês fazem esse manejo com a família? E aqui no meu caso, eu estou imaginando como é que eu vou preparando o idoso e a família, por exemplo, para diálise, né? E aí, aquele senhor que tem ali um clearance de 15, que eu vejo que tem um status funcional bom, e que eu vou ancorando normalmente o número, né? Olha, está com 15, um número meio que cabalístico é 10, para pelo menos ele ter uma ideia de que não está tão longe. Como é que vocês trabalham isso na geriatria, a hora que você vê, por exemplo, um paciente que nitidamente está se afundando porque está demenciando, vai precisar cada vez de mais apoio da família e das pessoas próximas? É um binômio mesmo, né? A gente não consegue cuidar de uma pessoa frágil sem o apoio da família, né? Tão mais intensivo vai ser a necessidade da presença da família, tão maior é a fragilidade mesmo, né? E eu acho que eu lembro bem, por exemplo, da situação dos meus colegas nefrologistas lá da clínica, né? Como eles, por exemplo, eles vão preparando, né, um paciente para diálise, né, muitos meses antes da diálise começar, né? Então, há uma série de conversas, há uma série de encontros, há suporte nutricional. Então, como isso vai sendo trabalhado, né, para que a gente chegue no momento em que as coisas aconteçam. Então, de fato, só com uma vinculação, né, muito forte, só com oportunidades de acesso, inclusive para reuniões familiares, só com contatos mais frequentes, só com apoio multiprofissional é que a gente vai conseguir fazer um planejamento, porque de fato é um planejamento, né? E tem famílias que conseguem, às vezes, prover cuidadores 24 horas, né? Isso é um cuidado esmerado, né? E que é super importante de acontecer, mas tem famílias que não conseguem, tem que ser alguém da família que vai ter que se dedicar, tem famílias que vão recorrer às instituições de longa permanência. Então, a ideia é a gente criar um plano, né, para acompanhar isso, na medida que a pessoa vai tendo mais necessidades, né? E o fato é que, à medida que a pessoa vai ficando mais dependente, né, as famílias vão precisar ser tratadas também, senão não há solução. Estou vendo aqui o Jadilson. Jadilson é um colega nefrotransplantador lá do Rio de Janeiro, grande transplantador, por sinal. E eu queria a sua opinião, mais uma vez, a respeito de números cabalísticos, né? Tanto para doação quanto para o sujeito que vai receber um órgão. Como é que você, de uma certa maneira, como é que você enxerga isso? Dá para a gente colocar um número? É esse número associado a outras variáveis? Você tem algum tipo de score que você usa? Como é que você trabalha, você e o pessoal da Mais 60? Eu confesso que eu não sou especialista não, viu, Zé Neto? Então, deixo aí para os especialistas opinarem também sobre esses pontos de corte. Eu diria o seguinte, as coortes e a realidade do transplante, né, que aconteceram até aqui, eles encontraram realidades muito diferentes, né? Então, assim, são pacientes que
tiveram vidas mais difíceis, mais duras, né, mais expostas a cigarro, hipertensões menos tratadas, né, diabetes com menos recursos. Então, os órgãos até então disponíveis, né, para transplantes e os pacientes para transplantes provavelmente representam cohortes um pouco mais doentes. Então, é possível que daqui para frente, né, a gente vá progredindo, né, e vá adotando critérios funcionais além dos critérios cronológicos também, né, porque a gente vai ter pessoas mais velhas, mais saudáveis mesmo, né, que talvez consigam fazer uma ponte até a gente ter, por exemplo, impressora 3D de órgão. Aí vai acabar essa polêmica, né, e aí a gente vai trocando as peças para poder viver mais e melhor. Rapaz, e eu vou te falar que um dos artigos que eu vou mostrar no simpósio quinta-feira é justamente porque se tem um protótipo bom para estudar envelhecimento do órgão, no caso dos rins, é o doador renal, que é um cara que está bem, a priori, a despeito da idade. E aí eu vou mostrar como que as alterações do envelhecimento, tanto microanatômicas como macroanatômicas, elas podem acontecer, mas sem necessariamente gerar doença, né? Então, é algo que me agrada bastante. Eu queria, assim, inverter. Se agora a gente está falando de talvez não colocar um número, né, 70 anos como um limitador para o transplante, por outro lado, você tem situações onde você tem o mesmo sujeito com 70 anos, mas que definitivamente você não o colocaria em diálise. Como é que você lida com essa questão da paliação? Paliação no sentido extremo da palavra, né? Porque paliação, acho que o médico, o bom médico, ele deveria estar paliando desde sempre, né? Então, eu É, queria a sua opinião. no momento que a gente faz um diagnóstico de uma doença incurável, né, já começa o processo paliativo. A pessoa pode viver 10, 20 anos a partir daí, né, mas, em tese, o cuidado paliativo ele começa nesse momento aí do diagnóstico, né, de uma doença terminal. Né, assim, e, de fato, é um processo, né, que vai culminar com um fim já que todo mundo conhece, que é a morte, né, e que nos incomoda a todos. Né, assim. Todos nós, especialistas ou não em saúde, a gente não quer lidar muito com a morte, né? E parece que é uma derrota, né? Você também já comentou aí atrás, né, assim, os momentos em que tudo dá errado, né? Mas às vezes a morte é o que é certo ali, né, para acontecer naquele processo, né? E é muito difícil, não fazer, né? Assim, fazer é fácil. Meter um catéter, né, e mandar para o CTI é fácil. É o esperado no sistema de saúde atual. Né? Onde você recebe por isso, né? Além Ele de é tudo, até, você até tem esse incentivado, viés. né? Incentivado, né? Assim, não fazer é muito difícil, né? Porque envolve a compreensão, né, de que o ciclo de vida está chegando no fim, que as pessoas que estão próximas entendam aquilo, né, como, né, um sinal de cuidado, não um sinal de abandono. Então, é um processo que ainda é muito doloroso, né, assim, no nosso meio, né, um país, né, de raízes latinas, né, assim, que as pessoas, né, querem que se faça tudo, né, e isso gera um sofrimento imenso, né, assim, isso gera um processo que a gente chama de distanásia, né, e que é terrível, né. A gente precisa, como sociedade, compreender, né, que a gente vai ter recursos escassos, né, a gente não vai conseguir ter recurso para essa quantidade de idosos que a gente vai ter, né. Hoje nós somos quase 30 milhões de idosos, isso deve triplicar aí nos próximos 20 anos. Né. Então, a gente vai ter mais idosos do que pessoas com menos de 14 anos. Né. Então, os nossos sistemas de saúde vão ser muito pressionados e a gente precisa entender quem são as pessoas que vão se beneficiar de fato, né, e quem são as pessoas que a gente vai ter que aliviar, né, que é uma função da nossa profissão, né, nós que somos cuidadores, e que a gente precisa de compreender mais e tratar de fato como, né, uma medida que é essencial para essas pessoas. Pensando até nessa população e nessa finitude, e eu queria mais uma vez trazer uma realidade
da nefrologia, não só do ponto de vista de morte, mas eu queria saber como é que vocês trabalham a questão do luto. Um luto que pode ser por morte, mas que, por exemplo, pode ser por causa de uma perda renal, né? A pessoa que, de repente, ela tem que ir para uma diálise, para ela, funciona exatamente como um luto. E é um negócio que nem todo mundo tem essa percepção e não É uma tem. amputação, né? A pessoa perdeu. Exatamente. É isso aí. Então, e a pessoa, às vezes, não tem formação ou mesmo sensibilidade para tratar isso. Você sempre envolve o trabalho da psicologia, como é que o geriatra, como é que a turma da Mais 60 trabalha isso nesses pacientes que já têm aquele olhar de, olha, não seria nenhuma surpresa se ele falecesse nos próximos 6 meses. Envelhecer é um pouco lidar com perda, né, Zé Neto? A gente vai perdendo mesmo, né? A gente perde amigos, a gente perde o emprego, a gente perde, né, o cônjuge. Então, de certa maneira, o luto vai ser um cotidiano à medida que a gente vai envelhecendo mesmo. A gente, como seres humanos, né, tá no nosso caminho aí que a gente encontre, né, esse momento da perda, né? E para algumas pessoas isso é de fato muito doloroso, muito difícil, é um processo difícil que às vezes vai requerer o tratamento, né, de psicoterapia e também vai requerer às vezes um tratamento até medicamentoso também, né? E é importante também não banalizar, né, assim, o sofrimento psíquico do luto, né, ele não precisa ser encarado como algo que não, é isso mesmo, o tempo vai curar tudo, né? Às vezes o sofrimento está tão intenso que tem que ter uma intervenção mesmo, né? E muitas vezes atividades em grupo são importantes, né? Pessoas enlutadas, né, que conseguem compartilhar, né, dialogar e entender que outras pessoas estão vivendo o mesmo tipo de sofrimento são importantes. A gente deve começar por agora, na Mais 60, um grupo para pessoas enlutadas, porque a gente acredita que esse ambiente aí pode ser poderoso. Muito bom, muito bom. Ô, Estevão, estamos caminhando aí para o final. Queria primeiro te agradecer o tempo, a parceria. Tenho certeza que quinta-feira Quinta-feira vai ser show, hein, Zé Neto? Vamos fazer o primeiro de muitos. O primeiro simpósio da Mais 60 Saber com a Nefro Academy, representando aí Nefroclínicas e a Mais 60 Mais Saúde. 60. Clínicas Irmãs. Clínicas Irmãs, com grandes amigos. Eu tenho convicção que quem participar vai aproveitar muito. Fica aqui o nosso convite. Te agradeço demais aí, Estevão, pelo bate-papo. Te vejo daqui a pouquinho, né? Quinta-feira tá aí já. Quinta-feira, estamos junto. Quem não se inscreveu lá, corre lá para fazer a inscrição, né? Não percam, né? Vão ser 6 palestras espetaculares, temas importantíssimos. E se você não fez sua inscrição ainda, pode ir ou na Mais 60 ou com a Nefroclínicas, com a Nefro Academy, direto no Google. Simpla Nefrogeriatria. Nefrogeriatria. R$30, literalmente só para comprometimento de vocês. A gente quer realmente as pessoas lá comprometidas para trocar ideia, trocar informação e realmente maximizar a educação nesse tema tão importante. Estarei lá com o maior prazer falando de avaliação da função renal no paciente idoso. Fica meu abraço aí para todo mundo. Estevão, muito obrigado. Um abraço, cara. Boa noite. Até quinta. Valeu. Grande abraço, turma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a todos os presentes aí.